estamos aqui para mais um Papo Saudável nessa loja incrível que é a Delano. Sabe do que nós vamos falar hoje? Você tem enxaqueca? Sabia que 90% das pessoas passa por isso? Exatamente, vamos ter aqui no nosso Papo Saudável inteligência emocional. Temos um coach também que vai nos explicar tudinho sobre inteligência emocional. E doutora Lorena, fisioterapeuta, e ela vai falar como anda a profissão nesses tempos de Covid. Não perca o nosso programa, que ele está incrível. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! E hoje vamos bater um papo super saudável e muito importante. Vamos falar sobre fisioterapia e carreira na fisioterapia com a doutora Lorena Carla, que é fisioterapeuta e cofundadora da Faculdade CEAF. Lorena, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência e um pouco da minha história na fisioterapia. Estou muito feliz de estar aqui. Lorena, e eu estou bastante interessado em saber do universo da fisioterapia, porque eu acredito que é uma das profissões que está mais em evidência no momento diante do cenário que vivemos hoje, né? Tanta gente aí com Covid, muita gente em casa, fugindo da Covid, mas ao mesmo tempo se tornando sedentários, né? Isso traz transtornos, né? Então, mais do que nunca, eu acho que a fisioterapia é imprescindível para a sociedade nos dias de hoje. Fala pra gente um pouco sobre a atuação, o que vocês vêm fazendo dentro desse nosso universo. Eu tenho certeza que muita gente precisa de um fisioterapeuta, né, nos dias de hoje ou em algum momento, né, com certeza. Com certeza. A fisioterapia, ela é uma profissão que trabalha com movimento no sentido global. Tanto o movimento para respirar, o movimento para a gente ter todas as nossas atividades de vida diária de maneira independente. Diante da dor, o fisioterapeuta ele nos auxilia muito a minimizar a dor, a trabalhar a postura e o movimento de forma global. E a minha área de atuação, especificamente, é a fisioterapia hospitalar. Eu trabalho com paciente crítico, com paciente grave, num ambiente de terapia intensiva, num ambiente que ele precisa geralmente de um suporte de oxigênio ou de um suporte para ele respirar, porque ele não está conseguindo respirar sozinho. E agora todos os holofotes acabaram encaminhando para esse profissional, porque o fisioterapeuta no ambiente hospitalar, principalmente diante do paciente com Covid-19 que complica,
esse quadro respiratório, ele auxilia com um dispositivo que se chama ventilação não invasiva. Então, quem faz toda a programação de um aparelho desse, que é um ventilador para auxiliar o paciente a respirar, é o fisioterapeuta. A demanda... Não é um aparelho, esse famoso aparelho das UTIs, ou é esse aparelho respirador? É um aparelho específico para fazer a ventilação não invasiva, que é muito parecido com aquele aparelho que as pessoas usam quando tem a apneia do sono. Com CPAP. Exatamente, só que ele se chama BiPAP, porque ele tem duas pressões. Ele tem uma pressão na inspiração para auxiliar o paciente a respirar e na expiração para manter o pulmão do paciente aberto. E Lorena, essa é a principal mudança que você tem visto nesses 6 meses de Covid, porque é uma evolução na fisioterapia, não é mesmo? O paciente, ele deixa de precisar muitas vezes de um respirador e consegue melhorar com o BiPAP. Conta um pouquinho. Exatamente. E ele fica menos tempo no ambiente de terapia intensiva, menos tempo no hospital, ele sai com menos repercussões, tanto motoras quanto respiratórias, então nós conseguimos mudar o quadro do paciente. E olha que interessante, vamos contar um pouco da nossa história aqui em Goiânia, da história da fisioterapia hospitalar em Goiânia. Antes, nós não tínhamos serviço com fisioterapia 24 horas. No ambiente de terapia intensiva. E agora, quase todas as UTIs da nossa cidade, do nosso estado, precisam de um fisioterapeuta 24 horas. E isso de quanto tempo para cá? Desde a pandemia. Olha, Pandemia para cá. São 6 meses. Ganho, né? Olha o ganho da pandemia. São assim mudanças extremamente importantes que favorecem muito o paciente. Quando ele está no ambiente de terapia intensiva, o fisioterapeuta é o profissional que fica beira-leito, cuidando de todo esse suporte, para que ele possa respirar de maneira mais agradável, para que ele possa ficar sentado no leito, se ele tiver condições, sair do leito, sentar numa poltrona, caminhar dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, o nosso papel enquanto profissionais do movimento, nesse momento de pandemia, ele está muito em evidência. E no CEAF, o que o CEAF, como faculdade, o que vocês têm oferecido para esses profissionais da fisioterapia? Porque o leque da fisioterapia aumentou demais. Então, você que está em casa e está pensando em fazer faculdade, abra os olhos para a fisioterapia, tá certo? Sem dúvida, hoje, a fisioterapia que está em maior evidência é a fisioterapia hospitalar e a fisioterapia respiratória. Mas nós temos, assim, a atuação do fisioterapeuta em todas as áreas. Então, alguns fisioterapeutas adoram trabalhar com paciente idoso. E hoje é extremamente importante, porque nós estamos aumentando muito a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor. E o fisioterapeuta, ele oferece uma qualidade de vida maior para esses pacientes, no sentido de minimizar dores, de diminuir a possibilidade de quedas. Não, e da pessoa até morar sozinha, de não precisar gastar dinheiro, às vezes, com um cuidador, não é mesmo? Fica mais independente. Então, nós temos também a atuação do fisioterapeuta no paciente neonatal, pediátrico, no paciente que tem alguma alteração relacionada à saúde da mulher, à saúde do homem, pós-prostatectomia. Então, todas essas áreas, nós temos uma atuação assim, extremamente importante da fisioterapia. Lorena, o que eu estou percebendo aqui é que alguns anos atrás, uma década ou 2 décadas atrás, a profissão da fisioterapia, assim como fonoaudiologia, é uma profissão muito injusta. Injustiçada, né? Não valorizada. Não valorizada. É verdade. E é um profissional imprescindível para a sociedade. E hoje, então, acho que a Covid, sem dúvida alguma, veio para mostrar para a sociedade a que vocês vieram, né? O quanto vocês são importantes para todo mundo. Mas o que eu estou percebendo é que o crescimento é muito maior do que eu imaginava, né? Você falando isso daí, e como eu conheço um pouco do universo, principalmente quando você mencionou o BiPAP, eu trabalho com a apneia obstrutiva do sono, né, da odontologia, e o BiPAP é fantástico. Há muitos muda a anos qualidade de vida. Totalmente, né? Para muitos é a diferença entre o risco de infarto, de AVC, a diferença é viver ou morrer. E a qualidade de vida que oferece, né? Tem muito mais disposição, né? Quantidade, né? Qualidade e quantidade.
eu estou encantado com esses novos cenários. Exatamente. E Lorena, e o que, por exemplo, o CEAF, como faculdade, além da fisioterapia, ele oferece? Conta pra gente, o que mais que vocês têm lá? Porque tem uma infinidade, né, de pós-graduação que você está oferecendo lá no CEAF. Conta um pouquinho. O CEAF é uma instituição que já está há 20 anos oferecendo cursos de pós-graduação lato sensu para os profissionais da área da saúde. Como a minha área de atuação é a fisioterapia, nós começamos a nossa história, eu e minha sócia, na fisioterapia. Mas depois nós percebemos essa demanda. O profissional, para ele se destacar, ele precisa estudar. E aqui nós não tínhamos formação para o fonoaudiólogo, para o professor de educação física. Então, na área da fisioterapia, nós temos a fisioterapia hospitalar, a fisioterapia relacionada à pediatria, a fisioterapia ortopédica para tratamento de atleta, a fisioterapia neurológica para aqueles pacientes pós-sequelas, a fono na área da disfagia, audiologia, fisiologia do exercício, paciente que precisa de um cuidado maior para a área da gerontologia, nós também temos a fisioterapia em gerontologia. Então, são todas as áreas da atuação desses 3 profissionais especificamente, Rogéria. O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o professor de educação física. Se você não conhecia a faculdade CEAF, olha o tanto de opção que nós temos no CEAF. É para isso que a gente veio aqui, para mostrar para vocês o que nós temos de melhor na nossa cidade. E eu queria te fazer uma pergunta assim muito específica, porque, por exemplo, você falou muito bem da atuação do profissional de fisioterapia, né, no meio hospitalar. Agora, como é que anda a saúde mental desses profissionais de saúde que estão cuidando da gente com tanto afinco? Como é que você está lidando com a sua equipe, com o emocional da sua equipe? O que você tem trazido de novidade para a sua equipe? Olha, o que nós estamos vivenciando com a pandemia? Então, aumentou a demanda, aumentou a necessidade da presença do fisioterapeuta no ambiente de terapia intensiva, que é muito bacana o reconhecimento. Ouvir de um profissional, por exemplo, o coordenador de uma UTI, não, a gente não fica sem um fisioterapeuta, é extremamente gratificante. Mas, ao mesmo tempo, é uma sobrecarga para uma quantidade de profissionais que não estava acostumado. Então, eles começaram a ficar doentes. Não só doentes no sentido COVID, de contaminação, mas doentes também por conta dessa sobrecarga, dessa cobrança. Porque é muito importante, exatamente, um tratamento personalizado, porque a forma que eu vou te ventilar não é a forma que eu vou ventilar ele. Não é a forma que eu vou ventilar o seu José. Então, eles começaram a ser mais cobrados, com uma sobrecarga maior de presença, e nós precisamos falar o seguinte: eu preciso cuidar de você. Não só do seu conhecimento técnico para te oferecer mais segurança nesse tratamento personalizado, mas também te dar um suporte emocional, para um controle melhor do seu mindset, para você pensar de maneira mais segura e mais focada e conseguir enfrentar todos esses desafios. Porque senão eles vão ficar doentes, Rogéria. Com certeza. A minha equipe é muito jovem. Então, nós precisamos oferecer esse Lorena, suporte. O grau de contaminação de Covid, ele é alto, porque está no campo de guerra, né? Com relação à sua equipe? Olha que interessante. Eu vou contar um pouco da nossa experiência, né? Nós prestamos serviço no Anis Rassi, no Hospital do Coração Anis Rassi, e lá foi o hospital que começou a receber os primeiros pacientes, né, Covid positivo. Então, no começo, nós recebemos um treinamento muito grande para todos esses profissionais. Mas no momento de desparamentar, no contato com objetos, eu acho que o profissional não estava tão cuidadoso. 70% da minha equipe se contaminou. Logo depois, esse cuidado ele começou a ser mais pensado. Eles começaram a perceber que é importante eu me paramentar, mas depois, no momento da desparamentação, eu vou ter que ter todo um critério também. O mesmo pra critério realizar, antes exatamente, e depois, até né? maior. E aí a gente não... Os 3 primeiros meses, muita contaminação no geral, tanto da minha equipe quanto de toda a equipe do hospital. Depois disso, nós quase não temos contaminação no ambiente hospitalar. Até porque, né, esse cuidado é maior. Eu até brinco, é muito mais fácil a pessoa se contaminar no ambiente externo do que no ambiente hospitalar. Porque lá nós temos todo um cuidado, um critério nesse momento de abordagem e recursos para cuidar desses pacientes. A gente aqui no programa, a gente tem falado muito sobre isso, porque as pessoas estão com medo de ir ao hospital e acham que vão chegar, abriu a porta, aí pronto, tá lá o Covid esperando para pegar, entendeu? E não é assim. Isso que você disse agora eu achei extremamente importante, porque os cuidados que nós temos no hospital, eles são
tão grandes, a responsabilidade é tão grande, que lá realmente, eu vejo também lá na clínica, isso diminuiu demais esse contágio. Então, assim, se você precisa fazer seus exames, fazer suas prevenções, vá ao hospital com segurança, tá certo? Esse foi, assim, um depoimento incrível que a gente estava precisando ter aqui, para as pessoas se sentirem seguras no ambiente hospitalar. E antes a gente estava conversando aqui um pouquinho, e você falou muito da sua equipe e falou muito de mindset, do profissional da saúde se sentir como uma empresa, se ver como uma empresa, a autorresponsabilidade que a gente tem que ter com relação ao nosso investimento em nós mesmos. Conta um pouquinho sobre isso. A nossa carreira, olha só que interessante, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e eu e a minha sócia tivemos essa necessidade de buscar, porque meu primeiro emprego foi no UTI, de buscar uma especialização. Não tinha aqui em Goiânia. Eu precisava estudar. E o que nós percebemos? Só o meu conhecimento técnico em abordar um paciente crítico em terapia intensiva, entender ventilação mecânica, não me dava um suporte para manter uma reputação sustentável no mercado. Eu precisava de mais. Eu precisava saber gerir minha carreira e me perceber como um empreendimento. Eu sou uma marca. Você acha isso tão fantástico? Eu sou uma marca, eu sou um empreendimento. E ninguém tinha ensinado isso pra gente. Então nós começamos a buscar um formato de mostrar para esses profissionais que vieram buscar uma lato sensu, que vieram buscar uma especialização em uma área bem específica da sua formação, falar o seguinte: opa, peraí, você é fonoaudiólogo, você é fisioterapeuta, você é professor de educação física, precisa cuidar da sua carreira, estudar tecnicamente, mas precisa se entender como um empreendimento, como uma empresa. É que as pessoas não veem isso, não é mesmo? Você tem que abrir a mente, abrir o mindset dessas pessoas, porque assim, o mundo mudou, as pessoas buscam muito mais, e você se ver como um empreendimento, né, muda toda a autorresponsabilidade que as pessoas vão ver com relação a você. Exatamente. E a nossa preocupação é tão verdadeira, nós temos um slogan que é transformar vidas e realizar sonhos, que nós colocamos isso como disciplinas de todas as nossas lato sensu. São 2 disciplinas que permitem isso, essa formatação. Porque olha só que interessante, nós precisamos planejar a nossa vida. A vida não tem ensaio. Nós estamos aqui no show. Não tem como a gente voltar a fazer um test drive da vida. Ninguém nasce com manual. Ou se não deu errado, né? né? Se deu errado, imagina, eu vou voltar há 10 anos atrás. Então não tem isso. E a gente coloca de maneira muito profissional a importância desse planejamento. Nós vamos fazer uma viagem, nós temos um plano de voo. Com certeza. Quem que vai entrar no avião sem ter certeza de que tem ali um plano de voo? Aí a gente mostra, vamos fazer o plano da sua vida? Vamos fazer estrategicamente a programação da sua carreira para você ter equilíbrio e resultado. Ter uma vida profissional de sucesso, mas também ser um profissional bem-sucedido no âmbito pessoal, porque não tem como dissociar. Não tem como. E o modo corporativo faz isso muito bem, né? O modelo corporativo, eles fazem isso há muito tempo, e nós da área da saúde, eu acho que a gente dormiu um pouco nisso, mas agora nós estamos abrindo a nossa mente e a visão para o mundo corporativo, para ser também uma empresa, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você falou desse paciente dentro do ambiente hospitalar. Ok, saí da UTI, recebi alta, fui para casa. Como é que está minha parte motora? O que esse paciente pós-Covid ele vai precisar em casa para ele voltar a ter saúde e qualidade de vida novamente? Tão interessante, Rogéria. Quando a gente começou a vivenciar a pandemia, o que a gente pensava? O paciente está lá no hospital, vai para casa, ok, ele está super bem, né? E hoje... O dever foi cumprido, foi cumprido e está tudo certo, né? E hoje, o que a gente percebe? O paciente vai para casa, por mais que ele ficou na VNI, ficou menos tempo no hospital, né? Não teve complicações tão importantes, mas ele vai com uma limitação da sua capacidade respiratória, com um quadro motor bem assim particular, com algumas limitações para até atividade de vida diária e com outras complicações não esperadas, até complicações neurológicas importantes que precisam ser trabalhadas e direcionadas pelo fisioterapeuta. Então ele precisa desse acompanhamento para que essa sequela, essa repercussão não seja permanente. Isso é extremamente importante. Então esse acompanhamento pós-Covid é essencial. Igual, Rogério, você como vascular, todo mundo pensava, Covid é um problema respiratório.
E a alteração principal do paciente de Covid é uma alteração vascular. Nossa, Então sim. ele tem uma limitação pulmonar que foi uma coisa muito louca no começo, porque eu era acostumada a ventilar um paciente que tinha problema no alvéolo e agora não. Esse paciente tem problema no vaso. Como que eu vou ventilar ele numa ventilação não invasiva, num BiPAP, num ventilador mecânico? E ele precisa de um acompanhamento posterior. É extremamente importante. Então eles começam a ter dormências, formigamentos, Dores nas alterações. pernas, Exatamente. embolia pulmonar. Dores de cabeça. Então é algo que precisa de uma atenção muito importante, né, das Atenção pessoas. multidisciplinar. Exatamente. Hoje o paciente ele precisa de várias especialidades cuidando dele, não é mesmo? Vocês estão vendo a importância da fisioterapia para os dias de hoje e com certeza para o futuro? Dê uma olhada com carinho os estudantes, pessoas mais jovens aí que pensam numa carreira de futuro. Olha que área belíssima que está descortinando para a sociedade. A fisioterapia. E dentro da fisioterapia, olha quantas subespecialidades, né, que tem. E a gente sabe a importância de vários, nós profissionais da saúde temos uma aproximação maior com tudo isso. E eu estou encantado, Lorena. Eu sou encantada com a minha profissão, assim, é tão incrível porque a gente consegue ver o benefício ali com o paciente. Então, com um ajuste, com uma abordagem, com uma orientação, vou dar um exemplo, até como você falou, a questão domiciliar, muitos pacientes, eles conseguem direcionar todo o tratamento da Covid em casa. Então, eu não sei vocês, mas eu tive, assim, muitos parentes, amigos, né, primos com Covid, e eu ligava e falava, olha, é o seguinte, todo mundo comprava oxímetro, acho que vocês ouviram falar isso, né? Oxímetro de pulso. E eu, ok, é muito bacana ter um oxímetro e fazer monitorização. Mas, super importante você ficar de olho na sua frequência respiratória. Se você conseguir, deita de barriga para baixo. E isso fazer toda a diferença. Então, é encantador você perceber como uma profissão consegue, com algumas orientações, com uma abordagem em relação ao movimento, à parte respiratória, trazer uma qualidade de vida e mudar a trajetória do que estava acontecendo ali com o paciente, né? Só de pedir para ele dormir de bruço. Olha só, gente, olha o papo agradável e importante que nós tivemos aqui com a doutora Lorena Carla. Lorena, muito obrigada por você ter participado. Nossa, eu tenho certeza que, assim, esclareceu muitas dúvidas de muitas pessoas. Foi maravilhoso estar aqui com Lorena, vocês. eu também quero te agradecer, eu estou encantado com o universo que você nos apresentou, mas também com você. Eu imaginava uma pessoa tão simpática, tão comunicativa. E ela chegou mega aqui. empreendedora. E ela chegou aqui. Meu Deus, como é que é isso? Como é que é falar? Olha só, uma apresentadora nata. Adorei. Né? Adorei Muito estar aqui obrigado, com vocês. Lorena. Papo muito saudável. Coisa boa, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos ter mais vezes, você vai vir mais vezes aqui. Com certeza. Nós queremos desfrutar um pouco mais dessas tanto conhecimento aí. Com certeza. Muito obrigada. Nos veremos no futuro. Aguardem. Aguardem. E aguardem também nosso próximo bloco que tá fantástico, tá certo? Nós vamos ali, daqui a pouco nós estamos de volta aqui. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic.
valorizando o seu sorriso. Hoje temos um privilégio enorme de ter aqui conosco Gustavo Sampaio, um empresário da inteligência emocional, uma pessoa que tive o privilégio de seguir, acompanhar de perto. E Gustavo, talvez você não saiba ainda, mas você é um cara que me inspira. Você tem uma participação. Eu vi um vídeo seu onde você falava de virar a chave do eu não posso, eu não consigo, para sim, eu posso, eu consigo e eu vou. E como eu faço pedal, diante de algumas dificuldades, eu ficava lembrando de você. Eu posso, eu vou, eu consigo. E é um privilégio enorme ter você aqui conosco em nosso programa. Gostaríamos de conhecer um pouco mais, né, nosso público gostaria de conhecer o Gustavo Sampaio, empresário. Maravilha. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, realmente é uma honra poder falar. Muito obrigado. E assim, é interessante, né, porque todos nós temos uma história, né, e a minha começou com os meus pais querendo empreender, e aí em determinado momento não deu certo, e aí por conta do medo, que a gente vai falar sobre aqui, né, sobre a inteligência emocional e o medo, eles começaram a falar assim: Gustavo, vai fazer concurso público. E lá em Brasília é muito comum, né, a questão do concurso público. Você termina o terceiro ano e você fala: qual faculdade você vai fazer? O pessoal: concurso público. Mas isso não é faculdade, mas concurso público. Ah, mas é concurso público, né? Então comigo foi assim também. Então eu muito novo passei no concurso público, né, de uma instituição financeira, e ali eu comecei a me deparar com o meu futuro. Eu olhava aquelas pessoas mais velhas e começava a pensar: meu Deus, sou eu amanhã aqui. Será que eu quero ser como Será que eu quero ser essas pessoas? E por incrível que pareça, bem na minha frente tinha uma pessoa que estava prestes a aposentar. Então eu sentava exatamente na frente dessa pessoa. E aquilo começou a gerar um movimento aqui dentro de uma insatisfação, um vazio. Eu acredito que você já deve ter passado por isso aqui, né? Um vazio, você fala, falta alguma coisa. Eu tinha um bom salário, viajava todos os anos, tinha um bom carro. Então assim, a minha vida estava acontecendo, eu muito novo também. Estava na minha zona de conforto, salário garantido. Então assim, estava muito bem. E às vezes eu ficava questionando: gente, será que eu sou ingrato? Porque muitas vezes as pessoas gostariam de estar Sonho ali. de todo mundo, você tinha. Lá, trabalhava 6 horas, viajava, só que na verdade faltava aquele brilho nos olhos. E eu falei: para, então agora eu preciso buscar o que eu quero. Tem um concurso, ele me dá a base, fui fazer nutrição. Como eu sou atleta, então assim, fui para deserto do Saara, deserto do Atacama, Everest, então assim, fiz várias provas bem extremas pelo mundo. E aí eu peguei e falei: Uau. assim, então calma aí, eu vou pro esporte. Comecei a fazer nutrição. No meio da nutrição fui para um congresso nos Estados Unidos, e aí a pessoa falou: não, porque o futuro da alimentação é inteligência emocional. Aí eu: inteligência o quê? Emocional? Isso existe? O que é isso, né? E qual foi a primeira vez que você ouviu sobre isso? 2013. Bacana. Em 2013. Eu falei: gente, esse negócio é interessante. Eu lá no congresso anotei. Quando eu voltei para o Brasil, primeira coisa, fui lá no oráculo, grande Google, coloquei lá, inteligência emocional. E aí me apareceu que teria um curso de inteligência emocional chamado Método CIS, 2 semanas depois. Falei: gente, esse negócio parece interessante, deixa eu ler os comentários. Quando eu fui ler os comentários, estava assim: mudei minha vida em 3 dias, meu casamento foi resgatado, eu aumentei meu faturamento e tudo. Eu falei: não quero. Eu não acredito nessas coisas. Não quero. É muito bom para ser verdade. Como assim esse negócio em 3 dias? Enfim, por umas coincidências, eu acabei falando: eu vou testar, vou experimentar. E fui. E lá eu me deparei realmente com uma tecnologia e com um conhecimento capaz de reprogramar os nossos comportamentos. E isso me chamou muita atenção. Eu falei: opa, esse negócio aqui é interessante. Era um curso com 400 pessoas, eu não conhecia ninguém que estava lá, eu conhecia muita gente em Brasília, eu não conhecia ninguém que estava lá. Falei: esse negócio é interessante. Tudo muito novo para você tudo também. Muito novo, eu no concurso, fazendo a nutrição, e lá ele soltou a oportunidade de você fazer um curso de formação em coach, como uma profissão. Em 2013 eu falei: gente, vou experimentar esse negócio. Fui para Fortaleza fazer o curso. Quando eu terminei o curso, eu falei: meu Deus,
Eu encontrei o que eu procurava, que eu não sabia o que era. É isso que faltava. Esse é o propósito. Esse é o que todo mundo precisa ter na vida. Um propósito para ter uma motivação para ser feliz. Exato. E assim, meu coração foi um negócio tão assim, uma experiência tão diferente que meu coração ele batia e eu falava, gente, eu cheguei pro meu irmão mais velho e falei, Léo, eu encontrei meu propósito de vida. Ele, que isso, rapaz, você tá motivado, esses negócios é motivação. Eu falei, não, Léo, tô falando sério, eu encontrei meu propósito de vida. Eu tava com meus 28 anos, 26, 27 anos. Eu falei, mas eu vou investir. E continuei investindo, os cursos, querendo ou não, tem um valor elevado, e eu fui investindo. Fiz um aqui, fiz outro ali, e eu fui me identificando. Até o momento que eu falei assim, não dá mais para ser concursado público, nutricionista, estava no meio da faculdade, e para essa área do coach inteligência emocional. Eu falei, então alguém tem que sair. Tirei a faculdade, continuei no concurso público, e em 8 meses eu já estava saindo do concurso público, e todo mundo falando assim, você é doido. 2014, uma crise tremenda no país, você é doido, o que é esse negócio de coach, ninguém sabe o que é isso. Só que eu pensei, eu falei, gente, se essa ferramenta está funcionando comigo, eu só preciso fazer isso e chegar nas pessoas, porque vai funcionar com as pessoas. E foi o que eu fiz, fui mergulhando, fui entendendo, abri um escritório para mim, e aí deu mais um ano, o presidente dessa metodologia que ministrava o curso falou assim, rapaz, você leva jeito para esse negócio, quer trabalhar aqui para mim? Eu falei, quero, e aí eu entrei na Febracis, né, que hoje é uma das maiores empresas de coach do mundo, realmente, sim, e é de um brasileiro, né, ele é do Ceará, então assim, foi ali que começou tudo isso, fui aprofundando, né, na parte de comportamento e tudo, e aí depois eu recebi o convite há 2 anos para ser um dos franqueados daqui de Goiânia. Então hoje eu sou o diretor, né, e sócio na Febracis daqui de Goiânia, e a gente faz esses cursos de inteligência emocional que teve até agora, a gente colocou 100 mil pessoas lá. Então assim, é incrível ver esse movimento. 100 mil pessoas online, considerando que nossa empresa era 5% online e 95% offline. Eu tenho um espaço ali com auditório e tudo. Começou a pandemia, nós fizemos uma adaptação, hoje nós somos 95% online e 5% offline. Então, nada como a dor pra gente mudar. A dor é realmente rápido, então, uma motivação. E explica para mim, para as pessoas, o que significa inteligência emocional. Porque as pessoas acham que sabem o que é uma emoção, mas confunde muito a emoção com o sentimento, não é mesmo? Então qual que é essa diferença? O que acontece? Assim, eu gosto de falar de uma maneira muito simples, né? A inteligência emocional, ela é a capacidade que eu tenho de se conectar comigo e tirar o meu melhor em qualquer circunstância. Só que ela não para aí. Ela também está ligada a conectar com as pessoas e tirar o melhor das pessoas em qualquer circunstância. E nisso existem várias competências para isso. A questão da liderança, da proatividade, a adaptação às mudanças, tudo isso são competências trazidas por Daniel Goleman, que hoje é considerado o papa da inteligência emocional, para que você consiga desenvolver isso. Só que o que aconteceu no país, principalmente no Brasil? Durante muito tempo, nosso modelo educacional, ele priorizou os conhecimentos cognitivos, racionais, e deixou de lado esse lado emocional, sendo que quando a gente vai para o corpo humano, 95% das nossas decisões são emocionais. E o ser humano, ele desconheceu isso. Como assim? Como é que faz uma pessoa aí, por exemplo, no nutricionista? Eu já fiz isso várias vezes. Fui no nutricionista, falei meu objetivo, peguei um plano alimentar maravilhoso, chegou na segunda semana eu não seguia. Já passou por isso? Não. Você está muito disciplinada. Não, mas eu sou um caso à parte, eu adoro comida. Ela está muito disciplinada. Porque o meu caso, eu fiz ali, chegava ali, segunda semana eu já não estava mais seguindo aquilo. E isso não acontece só na saúde. Se você pegar na vida financeira, 62 milhões de endividados no Brasil. Aí a pessoa contrata um planejador financeiro. A pessoa faz uma planilha e fala, olha, você vai economizar aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não me faça essa pergunta. Tá, essa aí eu vou deixar. Não me faça pergunta. Depois que terminar aqui. Aí o que acontece? A pessoa tem um plano financeiro e ela não segue. Então o que mostra? Não é a questão de ter o passo a passo, são as questões emocionais que muitas vezes a pessoa desconhece, que está governando os comportamentos dela. Ela fala, eu não tenho controle sobre isso, porque isso foi programado lá na nossa infância. E isso vem repetindo as experiências do nosso dia a dia. Então lá na Febracis a gente tem essas ferramentas para a gente mexer exatamente nesses comportamentos. O que faz a pessoa agir dessa forma? Desde o pior comportamento aos melhores comportamentos, sempre existe uma origem, uma raiz. E aí a gente mexe exatamente nisso.
E na verdade, essa inteligência emocional é uma programação que a gente faz de nós mesmos, não é verdade? Exatamente. Porque, por exemplo, uma pessoa que é agressiva, ela não é ruim só porque ela é agressiva. Se ela for colocada num ambiente especial para ela, ela vai dar frutos. Por exemplo, uma pessoa que é agressiva, se ela for para o ramo de vendas, vai ser um furacão lá. Agora, se colocar no meio do coletivo, vai dar problema. Então, é a gente ter a melhor versão de nós mesmos. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de você prosperar, não é verdade? A prosperidade, as pessoas acham que está ligada ao dinheiro, mas não é. Por exemplo, o Eudécio, a gente pedala. Eu lembro do começo do pedal. O Eudécio não conseguia fazer as subidas. E hoje ele já faz as subidas. Ou seja, nesse aspecto ele prosperou. Porque a prosperidade ela está ligada a crescimento, a avançar, a alcançar um próximo nível. E as pessoas ficam assim, porque isso é motivação. Não é motivação. A questão é, em todas as áreas da sua vida, sempre vai existir um próximo nível. Porque o nosso cérebro ele foi programado para expansão. Eu tenho um exemplo da minha avó. Gente, minha avó, 85 anos, magrinha, Instagram, eu não vou divulgar o Instagram dela aqui, mas nos cursos eu divulgo, é foto de maiô com 85 anos. Esse depois você dá pra gente. Não, né? gente, é um negócio assim, faz aula de dança, anda de carro automático, tava no carnaval do Rio de Janeiro, e eu perguntei, vó, você tem um segredinho aí que você nunca falou? E eu estudo, né, o desempenho humano e tudo, e ela pegou e falou assim, olha, tem 2 segredos. O primeiro é o seguinte, eu não reclamo de nada na minha vida. Esse é o primeiro ponto. Aí eu, opa, interessante, tem tudo a ver com o que eu ensino lá. E o segundo ponto é que eu sempre tenho um objetivo. A minha mente está ativa, eu já sei minha próxima viagem, que eu vou para Portugal de novo, eu já sei que no ano que vem eu vou estar no carnaval de novo lá na escola de samba, ou seja, ela mantém a mente dela viva com os objetivos. E isso é de extrema importância para a longevidade, para as metas, para os objetivos e para aquilo que você falou, né? Um propósito de vida. Né? Um propósito de vida. E como é que a gente pode utilizar a inteligência emocional na nossa profissão? Por exemplo, eu sou médica, eu sou cirurgiã vascular. Como é que eu poderia agregar a inteligência emocional na minha especialidade, por exemplo? Olha, na que vascular. coisa boa. Maravilha. Vai permear por várias áreas, né? E, inclusive tem muitos médicos fazendo nossos cursos para entender mais esse lado das emoções, porque não tem como separar. Aquele dia a gente até conversou, né, Odé? Não tem como separar o corpo da mente e do espírito, e tudo está interligado e um influenciando no outro. Então muitas vezes a pessoa está tendo um problema físico que a origem é emocional. Às vezes eu vejo umas pessoas totalmente tensas, né? O corpo arqueado para baixo, mas quando você vai entender a história, o que essa pessoa está carregando, ela está carregando muitos sentimentos. Eu costumo falar assim, amigos, tirem essa mochila de frustração, de mágoas, de estado de não perdão, porque isso vai influenciar no seu físico. Então assim, ter esse entendimento também do outro lado emocional, do que pode estar gerando esses problemas físicos, é muito interessante e eu acredito para qualquer ser humano. Às vezes eu vejo que a ciência ela tenta pegar só uma partezinha do ser humano e classificar isso aqui, sendo que nós somos sistemas dentro de outros sistemas que influenciam um no outro. Então assim, ter essa concepção do todo é muito importante. E um olhar diferente para o paciente também, né? Eu costumo dizer que sim, é você ter empatia, é você ouvir a pessoa, ouvir a queixa da pessoa, porque muitas vezes as pessoas escutam apenas a doença e não ligam a doença ao emocional. E é igual você falou, não tem como separar isso. A gente é muito assim, né? Muito emocional. E isso ajuda demais nas consultas, né, Eudécio? Isso, essa reprogramação da mente, ela é possível para todo mundo, né? A partir do momento que ela tem um propósito, que ela descobre que ela pode, né, todos podem mudar a sua história. Né? Você é uma das pessoas do nosso grupo, do pedal, que mais marca, mais chamou a atenção, porque você faz a gente acreditar que a gente pode muito mais. E, Rogéria, em menos de 3 meses eu saí da turma que vivia empurrando bicicleta nos morros, e 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e eles passavam, e passavam, e voltavam, e passavam, e voltavam, e passavam, voltavam. 3 meses depois eu andei 150 quilômetros de bicicleta, foi ali em Pirinópolis, porque ele disse, você consegue, você vai. Opa, mas peraí, então vamos lá, né? Estão acreditando. Se ele acredita, por que você não vai acreditar que pode, né? Que é possível? É um toque, apenas uma frase, você pode. Peraí, eu posso? Então eu vou tentar. E no que eu tento,
a gente consegue, a gente é surpreso, é uma surpresa maravilhosa de perceber que nós podemos realmente ir muito mais além. É a virada de chave, né? A gente tem que virar a chave na vida, não é mesmo? Acreditar que é possível, acreditar que, igual você, por exemplo, começou a sua carreira acreditando, igual seus pais falaram, que o melhor para você era um emprego público e você foi descobrindo o seu propósito e isso te transformou numa pessoa melhor, aumentou sua imunidade, mais saudável, mais feliz. Então, essa reprogramação, eu acredito que a gente consiga fazer com a inteligência emocional. Não dá, às vezes, para você pegar uma pessoa, me corrija se eu estou errado, introvertida ou extrovertida e trocar esses papéis, porque são comportamentos muito diferentes, não é mesmo? Mas pegar essa pessoa que é introvertida, explicar para ela que ela pode ter uma melhor versão dela mesma e fazer ela conseguir chegar naquele propósito que ela quer, eu acho que aí seu trabalho está completo, né? Perfeito. E assim, você tocou num ponto que meu coração chega a arde para falar e eu vou falar exatamente para você que está escutando isso aqui. Porque eu sei que você que está aí precisa exatamente disso. Olha só, às vezes isso começa lá na nossa infância, quando os nossos pais ou talvez os professores não conseguiram ter a habilidade de perceber as nossas aptidões e começaram as comparações, às vezes com o irmãozinho, às vezes com o menino da escola. Olha, você não fala como o seu irmão, olha, você não para quieto como seu irmão é quietinho, olha, seu irmão fala mais, seu irmão chega lá na mesinha lá de jantar e fala com todo mundo, e começaram as comparações, e sem os pais perceberem, eles começam a tolir aquele talento, aquela aptidão da criança. E a criança e todos os seres humanos buscam o pertencimento, buscam o amor, querem ser pertencentes a algo. Só que ele começa a entender inconscientemente que se ele for quem ele é, ele não vai ser aceito. E ele começa a buscar um comportamento diferente de quem ele é comparado para ele também ser amado e pertencente. E aí o que acontece? Essas aptidões elas vão sendo anuladas. O que vai gerar isso lá no futuro? Gera pessoas insatisfeitas, pessoas que não têm o brilho nos olhos e pessoas que não desenvolveram seus dons e talentos, que estão intimamente ligados ao meu propósito de vida. Porque o que é o tal, todo mundo fala, eu tenho que encontrar o meu propósito de vida, o que é isso? Olha para si e olha, quais são suas aptidões? Quais são as ferramentas que você recebeu para servir as outras pessoas? Isso é propósito de vida. O seu propósito de vida, como doutora, passa inevitavelmente por outras pessoas, por servir as pessoas com a sua habilidade. Do Eudécio de entender ali como está o maxilar, o corpo desalinhado, o seu propósito também passa por servir pelas pessoas. Só que o que aconteceu? Os nossos pais não tinham essas informações. E muitas pessoas foram anuladas em relação a isso, e hoje a gente tem um reflexo de pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas perdidas, pessoas tirando a vida, porque elas perderam essa conexão com elas. Então, buscar esse processo de interiorizar, Sócrates dizia, não vale a pena viver uma vida não examinada. Então, calma aí, para tudo, sai do piloto automático da vida, para tudo, conecta. Isso é tão interessante, só para dar um exemplo prático de como isso funciona. Por exemplo, se a criança está na escola e ela é péssima em inglês e ele é excepcional em matemática, as melhores notas são em matemática, o que a gente faz com essa criança? Ok, você é bom em matemática, então não precisa estudar isso daqui. Aí você vai ter recuperação de inglês e você tem que se esforçar naquilo que você não é bom. E é exatamente isso que você está falando, né? A gente sempre prioriza aquilo que a criança não é boa. E aí você vai tolhindo aquele sentimento e aquela habilidade que aquela criança tem. Ele podia ser um engenheiro, ele podia ser um arquiteto, mas não, a gente deixou de lado aquela habilidade para fazer com que ele estudasse algo que ele não gostava. Então é basicamente isso que você está explicando. Exatamente isso. Né? E aí entra a inteligência emocional que eu comecei falando. Porque a inteligência emocional é a minha capacidade de se conectar com os outros. Então calma aí, para. Eu não preciso ser bom em tudo. Eu me desenvolvo fortemente no meu talento, no meu dom. E aí o que eu faço? Eu começo a conectar com outras pessoas que são muito boas no que elas fazem. E o meu ponto fraco, o que eu faço? Não, mas eu tenho o Eudécio, que ele me cobra nessa parte porque ele é muito bom aqui. Eu tenho a doutora Rogéria que é muito boa nisso. E eu vou unindo a minha empresa, só para você entender, eu sou muito comunicativo, sou visão generalista, decisões rápidas e emocionais.
Só que o meu time tático da minha empresa é totalmente o contrário. São racionais, detalhistas, analíticos, ou seja, eu me cerco dessas pessoas estáveis. Você é um influenciador dominante, talvez. Eu sou um influenciador dominante, então eu busco estáveis e conformes. Para quê? Para que eu consiga ter esse time ao meu redor e aí eu tenho uma visão muito mais ampla. Então a minha contratação na minha empresa é assim. Eu faço isso para outras empresas. A forma em que eu lido com cada um é assim. Agora a pergunta é, e se o pai e a mãe não conhecem a criança? E começa a comparar e começa a anular. E isso vai começar a gerar um grande problema. Aí tem a questão que você falou de reprogramar. Calma aí, então tem como reprogramar? Tem. Eu vou lá para a neurociência, plasticidade neural. O meu cérebro tem o tempo inteiro capacidade de gerar novas conexões. Isso são novos aprendizados. Então calma aí, eu não preciso ser refém do que eu fui programado lá atrás. Porém, se o estímulo foi muito forte lá na infância, eu vou precisar de um estímulo muito forte na média idade e idade para conseguir mudar esse comportamento. Senão a pessoa não vai mudar. E aqui começa o erro de algumas pessoas quererem mudar emocionalmente com questões racionais, que são escalas diferentes. Eu tenho uma escala racional, eu resolvo com razão. Eu tenho uma escala emocional, que eu vou resolver com questões emocionais. E eu tenho uma escala espiritual, que eu vou resolver com questões espirituais. Então, entender isso é muito importante. E a Febracis, nós somos especialistas aqui, nessa camada emocional, com ferramentas puramente emocionais para ir lá e mexer nisso. Nossa Senhora. Gustavo do céu, dava pra gente ficar vários programas aqui conversando sobre esse assunto que é incrível, né mesmo, Décio? Inquestionavelmente, já faz um certo tempo que eu estou tentando chegar mais perto, chegar mais perto. A mosca, meu amigo. Opa, eu vou aproveitar a oportunidade, o acesso que eu tenho a ele, com certeza eu serei um cliente de vocês. Muito obrigado, Gustavo. Um privilégio enorme. Hoje a coisa tá incrível, né? Aqui hoje é um programa que poderia ter 2, 3 horas que não ia faltar assunto. Muito obrigado mesmo, Gustavo. No próximo a gente fala de inteligência financeira. Opa. Eu gosto. Isso ia estar bom, planilha. Tá Misericórdia. Para falar sobre inteligência financeira. Pronto. Em breve. Combinado. Fico à disposição. Muito obrigado. E obrigado a vocês que estão aqui. Espero que vocês aproveitem. Gente, foi incrível, não foi? Esse nosso papo foi pra lá de agradável. Nossa Senhora, dava pra gente ficar o programa inteiro aqui, né? Mas tem muito mais pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse programa. Fiquem com a gente, tá? No nosso papo saudável de hoje, sabe o que nós vamos conversar? Vocês sabiam que 90% da população vai sentir dor de cabeça ao longo da vida? Exatamente, esses não são dados meus não, gente, é da OMS, Organização Mundial de Saúde. E vocês sabiam também que nós temos mais de 200 causas para cefaleia e uma delas é enxaqueca? Será que isso tem relação com a parte odontológica? Eu estou aqui com meu amigo Eudécio, estamos sempre juntos aqui no nosso papo saudável e ele vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre cefaleia e enxaqueca no âmbito da odontologia. Isso mesmo, Rogéria. Olha só, pessoal, a gente trabalha ao longo da vida e não é da cultura da própria odontologia, da medicina e da sociedade linkar dor de cabeça com problemas odontológicos. Né? Quando se fala em odontologia, para alguns mais nobre, mas para a maioria é dentista, né? A profissão
o nome remete a dentes. Pelo menos só a dente, né? Parece, né? Parece que o profissional de odontologia, o dentista, ele é um profissional que formou para cuidar de dente. Também, nós cuidamos sim de dentes também. Mas nos últimos 4 anos, Rogéria, eu tenho dedicado de corpo e alma ao estudo da dor. Por quê? Quanto mais estudamos sobre dor, mais descobrimos a quantidade de pessoas que têm dores. E a dor, tradicionalmente, ninguém vai num consultório odontológico assim, por vontade pra te ver própria, assim, né, Odécio? Pra matar a saudade do dentista? Não, pode até ir. Nesse caso, até vai pessoas amigas, pessoas conhecidas, né? Alguns pacientes que a gente acaba criando experiências agradáveis, mas por conta de dor, sabe, Rogéria? Você está com uma baita de uma enxaqueca, você vai pensar que você está ali sofrendo com enxaqueca, você tem que ficar 2, 3 dias no escuro, você chega a vomitar de tanta dor, você sente tonturas, você tem aí uma rinite alérgica, você tem dificuldade de respirar. Respiração é muito importante e a respiração está ligada totalmente com a odontologia, com a boca. E onde é que entra a dor no nosso universo? É simples de entender, é anatomia e fisiologia, coisas que nós aprendemos no início das nossas faculdades, né, Rogéria? Quem escolhe onde que nós paramos a mordida, né, a parada final de uma mordida, é o cérebro. Sistema nervoso central. Ele escolhe o maior número possível de toques, independentemente de músculo, independentemente se é dente, se é dentadura, se é prótese sobre implante, se é ponte de grampo, e não importa. Ele vai procurar a área que tem o maior número de toques possível para que não tenha dor, né, específica direcionada a um ou outro dente. Nessa de procurar, é extremamente comum girarmos a mandíbula em 2, 1,5, 2, 3 milímetros e abrir ou fechar ela em até 10 milímetros. A semana passada eu examinei um rapaz que tem 15, senhor, tem 17 milímetros, é quase 2 centímetros de fechamento de boca. E isso pra gente é imperceptível, né? A gente não percebe. Essas alterações, elas vão vindo ao longo do tempo, Rogéria, não é mesmo? É super comum encontrarmos pessoas, talvez aí 30 ou 40% da população tem uma redução dessa altura de mordida ao próximo de 1 centímetro. Isso vai influenciar na enxaqueca ou na cefaleia? Imagina que os músculos da mastigação, para fechar a boca, tá? Eles têm que contrair muito mais do que ele deveria, ele tem 1 centímetro a mais de viagem, vamos dizer assim. E ele, uma vez que tem a tensão, nós temos 4 músculos principais no movimento de fechamento da mordida. E é o momento em que dói, são os músculos que fazem o fechamento. Porque o músculo deveria contrair e relaxar apenas. Se o cérebro escolhe, desvia aqui 2 milímetros para cá, quem tem mordida profunda, joga o conjunto inteiro para trás. Quem tem mordida muito aberta, o dente para frente, leva tudo para lá, traz alteração na nuca, tem dor de nuca. Todas essas alterações, como a mandíbula está presa no crânio, está presa no pescoço, tem ligação com o ombro, com a coluna, com toda essa musculatura. Uma vez que ela esteja fora de posição, ela vai gerar tensão para um grupo mais do que para outro. Eu não sei se vocês sabem, mas presta atenção. Normalmente, você mastiga, a grande maioria da população mastiga só de um lado da boca. No dia a dia, eu tenho mais conforto de mastigar do lado direito, eu tenho mais conforto de mastigar do lado esquerdo. E o lado que mastiga, tradicionalmente, é o melhor lado da fotografia. Esse é meu melhor ângulo da fotografia. Sim, porque são músculos que estão trabalhando. Músculos fortes ficam bonitos. Ficam mais magrinhos, estão sempre trabalhando. Acontece que um conjunto trabalha enquanto o outro descansa. Esse que trabalha para mais, ele tem vasos, ele tem nervos, terminações nervosas ali e extensão, ele está trabalhando para mais, né? Então, normalmente gera dor.
Existe um grupo que sai daqui, né, da cabeça, que é o que nós chamamos de músculo temporal, que ajuda nesse fechamento da boca, da mandíbula, a boca, né? Se ele trabalha muito, são as dores laterais da cabeça. Existem músculos que trazem dores no fundo dos olhos ou sobre os olhos. Existe conjunto que dá uma dor nessa região aqui, você acha, nossa, dá dor no ouvido, tem zumbido de ouvido, parece que tem uma ferroada dentro do ouvido, ou a região dói bastante. Por quê? Porque está torcido. Tem um músculo responsável pelo movimento lateral. Enfim, a clássica enxaqueca, evidentemente em outras oportunidades, vamos falar muito mais específico de cada uma, porque é muito amplo o conhecimento da enxaqueca. E as dores de cabeça e enxaqueca é extremamente comum. Sempre vão procurar primeiro, você está com dor de cabeça, neurologia. Isso. É a área da medicina que estuda dor. E existem inúmeras causas. E, obviamente, existem causas que não tem nada a ver com a odontologia. Mas há um grande número dessas dores que está ligado, sim, aos seus dentes, está ligado à parada final da sua mordida. Tá? Décio, eu achei tão interessante você trazer isso aqui, porque o que acontece? Você que está em casa e você tem cefaleia ou tem enxaqueca, porque a enxaqueca nada mais é que uma cefaleia. Então, ela pode ser causa neurológica, ela pode ter a causa como uma TPM, que é muito comum nas mulheres, a ansiedade, a renite, não é mesmo? Causas alimentares, mas o que a gente traz aqui para chamar a sua atenção? Que a causa também pode ser odontológica, que vale a pena você que está sofrendo em casa com enxaqueca ou com cefaleia, pensar, opa, será que a minha causa também não pode ser odontológica? Será que não é interessante eu procurar alguém da especialidade para falar? Costumo dizer assim, até porque culturalmente primeiro se vai no neurologista. Aquelas pessoas que vão no neurologista, outras áreas da medicina e continuam com sua dor por mais que tenta, porque há um índice de dor crônica terrível. Porque tem até um jargão que fala que quem nasce com enxaqueca vai morrer com enxaqueca, ao longo da vida vai aprender a conviver com ela. Só que não é bem assim. Enxaqueca, a causa pode ser genética, ou seja, se sua mãe tem enxaqueca, você pode ter enxaqueca, seu filho pode ter enxaqueca. Essa é uma das causas. E Odécio, conta pra gente assim, o que mais te chama atenção nesse assunto, que você quer deixar de legado para as pessoas, de importante nesse assunto. Eu gostaria que assim, as pessoas que têm procurado a medicina e não têm conseguido resultados, avalie com a odontologia. Porque é muito mais comum do que vocês possam imaginar as causas odontológicas dessa torção muscular ser agente desencadeante de todo esse processo de dor. Quanto mais nós estudamos, mais ficamos impressionados com a ligação, o quanto é forte e o quanto nós podemos ajudar vocês. Não, e depois eu quero que você traga para todo mundo o assunto da ATM, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. ATM ou DTM, não é mesmo? Disfunção temporomandibular. É porque as pessoas falam muito de ATM, né? ATM. Exatamente. Todo mundo tem ATM. Então nós vamos falar para vocês depois de disfunção temporomandibular. Tem cenas para os próximos capítulos. Não percam. Chegamos ao fim de mais um Papo Saudável. Vocês gostaram do programa? Se gostaram, sigam a gente também no YouTube e no Instagram. Esperamos vocês na próxima semana. Até! Fiquem com Deus!